Olá, eu sou Alan Slater, estamos iniciando mais um quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem aqui o privilégio de receber o diretor da direção espiritual do NASP, o pastor Dani Bergami Bravo. Isso aí. Obrigado, pastor, por ter aceito o convite. Prazer. Espero que possa contribuir aí de alguma maneira. Vai sim, graças a Deus. Estamos então animados para saber um pouquinho da história do senhor. E conta pra gente, onde o senhor nasceu, em que cidade? Eu nasci em São Paulo, na capital mesmo, em 91. Já tem um tempinho, mas nem tanto, né? Mas nasci na capital mesmo de São Paulo, mas sou filho de pastor. Então a gente morou em vários lugares aí. Rodou um pouquinho depois disso. Certo. O nome dos seus pais? Meu pai é Elton Bravo, pastor hoje no interior de São Paulo. E minha mãe, Miriam Bravo, professora também da educação infantil. Certo. Você sempre estudou em instituição adventista? Sempre. Nasci no Hospital Adventista. E estudei toda a vida na escola adventista, fiz a faculdade de teologia, obviamente adventista, então sou totalmente fruto da educação adventista, de cabo a rabo. Que legal! Você lembra da data certinha do seu batismo? Dia 24 de setembro de 2000. Foi dentro do colégio adventista? Não, foi na igreja do Riacho Grande, em São Bernardo, o ABC Paulista, né? Na igreja do Riacho Grande que a gente frequentava na época e, enfim, foi isso aí. Seu pai que realizou o batismo? Isso. Na ocasião, meu pai ele era departamental de jovens, mas aí, naturalmente, reserva uma data para isso, né? E aí ele teve lá no dia e foi ele que realizou o batismo. Então foi legal porque foi a igreja que a gente frequentava com o pastor da família, do coração, que é meu pai. Que legal. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Você fez alguns cursos de pós-graduação, de graduação, além de teologia? Bom, eu me formei em teologia aqui no NASP em 2013. Depois disso eu fiz um mestrado em Ciências das Religiões lá em Vitória, no Espírito Santo. Peguei a graduação agora final de 21, início de 22. Então é um currículo curto, é só duas coisas, né? A graduação de teologia e o mestrado. E sempre teve o desejo de seguir a área de teologia? Sempre tive o desejo de ser pastor, isso sim. Essa área do estudo foi coisa que foi aprofundando, né? Mas o sonho de ser pastor desde pequeno, acho que muito até por influência ali, com certeza muito pelo exemplo do meu pai, poder ver isso a vida inteira, sempre foi o sonho desde criança. Teve alguns momentos da vida que fala uma coisa ou outra, mas sempre que foi decisão séria, sempre foi o ministério. Que legal. Você estudou em internato adventista? Qual foi a sua experiência? Eu fiz o ensino médio no IACS, no Rio Grande do Sul, segundo e terceiro ano, e aí depois teve internato aqui no NASP mesmo, né? Onde eu fiquei ao longo de 5 anos, mas foram 4 anos de internato. Então, ao todo eu tenho 6 anos de internato. E foi muito importante para a minha formação, não só pela experiência em si, que eu achava super divertido ser interno, né? Mas acho que foi um degrau importante na minha maturidade mesmo, na formação de personalidade, de caráter, para o trabalho, para o ministério e até para o relacionamento. Então foi importante. Eu recomendo e sonho muito que meus filhos um dia possam ter isso também. Em que ano você chegou então no NASP? 2009. E me formei em 2013. Você lembra então quem eram os diretores, quem foram os seus professores? Acho que sim. Diretor era o pastor Paulo Martini, ele era o diretor. Não me lembro há quanto tempo ele já estava na direção, mas ele era o diretor. E aí professores, bom, aí teve vários, né, ao longo de teologia, mas lembro, acho que da maioria eu lembro. Algum te marcou especialmente? Cara, teve alguns professores sim que marcaram, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é de todo mundo, né. Antes de chegar, eu tinha uma aspiração muito grande ali de poder ter uma aula com o Dr. Rodrigo Silva, né? Que já era alguém que eu lia os livros e tal, então tinha uma espécie de um fã, vamos dizer assim, então foi super legal. Mas ao longo da teologia teve alguns também que foram ganhando coração, acho o pastor Amin Rodor, as aulas do pastor Edson Nunes também, e pastor Wilson Paroski. Fora alguns outros que a gente teve uma amizade também, então foi muito bacana. Você conheceu o NASP antes ou chegou e já foi sua primeira impressão em 2009? Então, eu conheci o NASP mais por teoria, né? Como filho de pastor, tal, dentro da obra, eu já tive um tio que é pastor também, que ele já trabalhou aqui na região. Quando criança, eu tenho uma memória muito vaga de estar nessa região aqui, mas eu não lembrava do campus em si. Então, na prática, conhecer mesmo o NASP foi quando aluno, assim, praticamente e tal, mas já foi inscrito, já com vestibular feito e tal. Quando eu cheguei para ser aluno é que eu conheci de verdade, assim, como era o NASP. Teve algumas mudanças impactantes nesses 10 anos aí?
No NASP que você conheceu e o NASP que é agora. Bastante. Na verdade, a impressão que eu tenho é que o período que eu estudei era um período meio efervescente, eu vou dizer assim. Tinha algumas coisas que estavam começando a pipocar, vamos dizer assim, que hoje são realidade e já são estruturadas. Então, eu me lembro que naquela época algumas das estruturas que nós temos hoje foram construídas ou começaram a ser construídas. Algumas coisas que eram prometidas naquele tempo, havia expectativa, hoje elas são realidade. Então acho que foi um período de muita coisa começar a surgir para se consolidar e se firmar como está hoje. Então foi um período que muita coisa acabou mudando e estruturando melhor. Acho que estava num período de crescimento exponencial, assim. Tem alguma coisa assim que você marcou, que você olhou assim, nossa, isso já está pronto, isso mudou? Vou te dar um exemplo. As capelas dos residenciais, elas foram inauguradas mais ou menos no período que eu estava. O residencial masculino tinha sido recém-inaugurado e a capela do residencial feminino estava em reforma para inaugurar, porque eles estavam colocando aquela cara que está hoje, né? E aí inaugurou naquele período e está aí até hoje. Agora, uma das coisas que eu acho que era muito simbólico, assim, da expectativa, era o hotel. Eu me lembro da primeira vez que falaram do hotel e parecia uma ideia mirabolante, meio fora da caixa, assim. Não, um dia vai sair. Eu me formei e não tinha nem começado. E hoje é uma realidade aí, né? E algumas outras coisas, cursos que não haviam, e aí precisa de uma estrutura maior, o campo do conhecimento lá embaixo, hospital veterinário, não tinha esses cursos, né? Então eles foram pedindo uma estrutura melhor. A arquitetura começou, acho que no meu último ano começou a arquitetura. E aí depois disso veio o núcleo lá, o NUTEA. Então muita coisa foi se estruturando porque o NASP estava em pleno crescimento, assim. Bem bacana isso. Alguns eventos marcaram a sua trajetória aqui no NASP nesses 4 anos? Alguma coisa que realmente foi importante para a sua vida espiritual? Em linhas de eventos, ações? Em linhas de eventos e ações. As duas coisas, tá. Então, eventos, eu acho que era um período de muito evento acontecendo, o período que eu estudei aqui. Então, sempre tinha um convidado especial, era mutirão de Natal, vinha Cafu aí para poder participar, estava num período desse jeito, sabe? Um convidado internacional, então isso acontecia muito. Uma das ações que também foram muito legais nesse período surgiram, foram algumas ações já voltadas para o espiritual mesmo. Você perguntou do impacto espiritual, né? Quando eu cheguei, era o período onde o Geração 148 já estava formado, já estava consolidado, e na verdade a gente estava entrando na sua 2ª ou 3ª geração, talvez. E aí, ao final do período do meu estudo, foi quando surgiu o Atos 29. E aí eu pude participar, era muito diferente do que é hoje, mas pude participar ali da formação, das primeiras ações, e estar participando disso, naturalmente, é um impacto espiritual muito forte, né? Como eu já estava no meu ano de formatura, tinha algumas programações que a gente realizava pelo Atos 29 que foram bem impactantes, trazendo para a memória do ministério. Quem foram os pastores da pastoral na época que você era aluno? Eu peguei 2. Quando eu cheguei era o pastor Humberto Moura, e aí, bem na metade, entrou o pastor Edson Romero, que aí ele ficou vários anos, né? Então, foram os 2 que eu peguei. Qual foi a relevância dos pastores, do serviço espiritual na sua capacitação como pastor e como pessoa? Meu maior contato foi com o pastor Romero, então eu vou mencionar dele, foi onde eu tive mais envolvido também com as atividades. Acho que a chegada dele trouxe um período assim, de muita coisa começar a acontecer. E na verdade, eu já falei isso para ele, por isso que eu repito aqui, que é alguém que hoje, como eu estou nessa função, é alguém que eu espelho muito, né? Tenho como um referencial, vamos dizer assim, nessa atividade. E uma das coisas que mais me chamava atenção nesse período é que ele trouxe uma potencialização dos próprios alunos, provocarem ações, liberdade e direcionamento para eles poderem fazer. E isso fez com que muita coisa surgisse de ação espiritual, que inclusive coisas que existem até hoje surgiram nesse período por causa dessa filosofia, sabe? Então, foi alguém que, assim, eu pude ter um contato maior também de amizade, vamos dizer assim, e é um referencial maior, diria, para esse trabalho específico que eu estou fazendo. Na época que você era aluno, você chegou aqui, estava iniciando o projeto do Núcleo de Missões, né? Isso marcou a vida de vocês internos? Isso trouxe alguma expectativa nova ao trabalho do pastor Marcelo? Com certeza. Na época, o NUNCE, Núcleo de Missão e Crescimento de Igreja, no nome, com o pastor Bernd Wolter, né? Hoje falecido, ele tinha essa coisa de inspirar os alunos a missão, assim. Ele começou a trazer muito essa veia
de que a missão está além de um trabalho, de uma responsabilidade, mas esse estilo de vida mesmo. Então, ele inspirou muitos alunos nesse sentido. E como ele tinha vindo do campo missionário, trabalhando na Alemanha há muitos anos, ele usava muito isso de exemplo. Ele começou a organizar o NUNCE ali, pelo menos nesse período, e foi uma inspiração muito grande. Eu mesmo pude participar de 2 projetos junto com ele, numa estrutura diferente do que é hoje. A gente tem o estágio de evangelismo no 3º ano, né? E via NUNCE eu pude realizar esse estágio no Uruguai durante esses 3 meses. E aí no ano seguinte eu fui com um projeto do NUNCE também para Angola. Participar de uma série evangelísticas ali do mês de julho. Então foi um pouco do que eu consegui colher desse projeto, e eu acho que esse projeto ele cada vez mais foi se tornando um pouco do que é a essência, né, da visão espiritual do campus para a formação do aluno. Então o núcleo de missões hoje, que nasce lá no NUNCE lá atrás, ele deve muito a esse projeto iniciado e essa semente que foi lançada. Na sua perspectiva, você acha que todo esse trabalho primordial, hoje ele tem se desenvolvido melhor? De certa forma, ele tem avançado, os projetos têm crescido? E qual a sua perspectiva do que foi o pioneiro para o que é hoje? Certamente. Hoje não só é mais estruturado, como ele é mais inclusivo, eu diria. Bom, eu não sei se alguma informação que eu vou dar aqui é equivocada, porque minha perspectiva era de aluno, né? Minha forma de analisar era diferente do que é hoje. Mas o NUNCE, quando começou, ele era focado nos alunos de teologia. Ele ficava ali no corredor de teologia, era uma coisa muito voltada ali, né? Hoje se tem o núcleo de missões tem esse aspecto de formação do espírito missionário nos alunos como um todo. E teologia faz parte, mas para todos os alunos, né? Então hoje tem uma ampliação. Hoje eu me lembro que também o pastor Walter, no início, fazia o NUNCE muito na marra, vou dizer assim, muito na paixão dele, na vocação do vamos fazer. Hoje tem uma parceria com o SVA, que é o organismo da Igreja Adventista para centralização de informações missionárias, de envio, de recebimento. Então tem essa parceria com o SVA, o Serviço Voluntário Adventista, com a União. Então isso aumenta muito mais a possibilidade de ações, o número de projetos simultâneos, muito vem por essa organização. Agora, tudo isso é possível porque alguém lá atrás resolveu pagar o preço de realmente plantar a semente, né? Então, para mim é muito isso. O pioneirismo fez o plantar a semente para que hoje a gente possa ter frutos mais maduros, né? Certo. Agora, pulando essa etapa da entrevista, né? Você já formado, qual foram os seus ministérios, qual foram as igrejas que você pegou na sua carreira? Eu estou agora no meu 10º ano de ministério, mas esse é o meu 3º trabalho. Passei em poucos lugares. Eu, logo que me formei, fui imediatamente trabalhar na Nova Semente, e ali eu pastoreei por 4 anos e meio, lógico, fazendo parte de um time pastoral. Fiquei ali por 4 anos e meio. Depois eu fui para o Espírito Santo, numa igreja chamada Igreja Central Praia da Costa, um projeto de missão contextualizada ali em Vila Velha, e ali permaneci por mais 4 anos. E agora vim para cá, né? Então agora vai completar, nós estamos aqui agora em abril, né? Vai completar 1 ano agora no meio do ano que cheguei aqui. E é isso aí, nosso 3º desafio aí no 10º ano de ministério. Certo. E como se deu o chamado para vir para o NASP? Qual foi seu sentimento? Bom, como qualquer chamado, ele sempre vem do nada, né? Uma surpresa. Então a gente já estava no 4º ano lá no Espírito Santo, mas sem nenhuma perspectiva de alteração, até porque o projeto ele pede um pouco mais de estabilidade, né? E a gente estava super feliz, a família muito feliz também. Até por ser início do ano, às vezes no final do ano você ainda fica um pouquinho na expectativa do que pode acontecer, né? Mas ainda estava no início do ano, quando eu recebi a ligação do pastor Wendel, mencionando esse interesse do chamado, dizendo, fazendo o convite, digamos assim, quase que já oficializando, né? E aí, nossa, foi uma surpresa gigantesca, né? Uma surpresa, assim, primeiro pelo chamado. O chamado em si, ele sempre é uma surpresa e sempre é um misto de assim, ansiedade pelo novo, um misto também de, como é que eu posso dizer, saudade, é a melhor palavra, por aquilo que você deixa, mas também é um senso de gratidão, porque de alguma maneira entende-se que você pode contribuir para a missão em algum lugar. Então sempre é um senso de gratidão e de responsabilidade, né? Agora, tem um a mais, que é o fato de já ter estudado aqui. Então na hora que falou, você já começa a voltar memórias do seu período, né?
E aí que tá o ponto, porque se lá atrás alguma coisa eu achava ruim, agora eu sou responsável por resolver, né? Então isso traz um senso de responsabilidade muito grande, muito grande. Eu me lembro quando a gente chegou aqui de mudança, né, com o carro, o caminhão ainda não tinha chegado, mas a gente, assim que chegou com o carro, tal, estrada desde o Espírito Santo, aí voltando aqui, no que a gente estacionou ali, aqui dentro do campus, passei e vi os alunos estavam tendo alguma atividade ali. E aí foi a primeira hora que caiu a ficha assim mais profunda, eu desci do carro, olhei em volta, todo gramado, pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque é muito grande, a responsabilidade é gigantesca, e porque eu já tive do outro lado, sei o peso e a influência que tem. Aí é a hora que é só por Deus mesmo para poder Ele suprir as nossas falhas e poder contribuir de alguma forma. Ser aluno e agora ser pastor. Você acha que isso contribuiu para que o seu ministério aqui fosse de forma a celebrar, de forma a ter uma bagagem melhor para oferecer para os alunos? Eu trago muito no trabalho aqui da direção espiritual, como eu falei, a influência e o referencial de outros colegas, mas tento trazer muito o que eu tinha de aspiração como aluno, sem dúvida. Eu acho que isso aumenta a responsabilidade, porque eu sei a importância que tem por ter estado do outro lado. Mas também acaba sendo como é que eu posso dizer? Imagina que lá atrás, você hoje como aluno, você tem aspirações, coisas, opiniões, coisas que você entendia que poderia ser, e de repente alguém te dá a possibilidade de fazer. Então a responsabilidade aliada também de novo, como eu falei, essa gratidão. E puxa vida, olha que privilégio que Deus está me dando de poder contribuir agora. É um senso de privilégio, essa é a palavra. Quais são suas perspectivas para o desenvolvimento espiritual do campus, para os próximos meses, para o avante? O que você tem idealizado como pastor para realizar aqui e deixar sua marca? Eu acredito muito num modelo baseado na oportunização. O desenvolvimento espiritual ele é condicionado sempre à escolha da pessoa. Então, minha maior preocupação é oportunizar a todos a crescer. Eu entendo que, infelizmente, nem todos vão desenvolver porque nem todos querem. O que não pode acontecer é alguém querer e não encontrar como. Então, a gente tem buscado diversificar as formas de oportunização. Também levando em consideração que a gente vive hoje num período muito autônomo, mas especialmente um período muito diverso, nichado, tribal no sentido de tribos urbanas, né? Então a gente tem focado muito na diversidade de ações, diversidade de abordagens, tanto para alcançar pessoas diferentes quanto para abrir o leque de possibilidades de serviço. Eu acredito muito no serviço como parte do desenvolvimento espiritual, né? Então a gente tem muito focado nessa linha da oportunização, esse conceito da oportunização. Agora tem um projeto especial que a gente, inclusive, vai estar lançando logo, que é para ser o guia mestre, digamos assim, de todas essas ações, né? Aquilo que vai costurar todas essas ações, que é um projeto chamado Formando Testemunhas. E o raciocínio que a gente tem tido é o seguinte: o aluno ele vem aqui, ele tem um sonho de uma profissão e ele sai formado para uma carreira. Ele vem aqui como um jovem, um adolescente, enfim, e ele vai amadurecer para a vida. Espiritualmente, como ele chega e como a gente quer que ele saia. Essa é a pergunta que a gente tem tentado responder. E aí, pensando, orando sobre o tema, principalmente nos meses que a gente teve aqui, a gente entende que talvez a grande vocação que o NASP tem, e aí tem a ver até com as perguntas anteriores que você fez, é a formação de missionários. Então a gente tem preparado um projeto para formar missionários, onde o aluno ele chega aqui, talvez com a sua imaturidade espiritual no sentido de vida mesmo, de estar tomando decisões, de estar desenvolvendo, estar nessa fase mais inicial, digamos assim, e a gente vai ajudar ele a maturar, mas sendo como objetivo final, entre aspas, o final aqui entre aspas, a ideia de servir como missionário para que o evangelho seja pregado e a nossa missão termine. Então esse projeto Formando Testemunhas, ele tem o objetivo de formar missionários. E essa missão começa trabalhando aqui dentro, depois servindo nas cidades do entorno, finalmente ele começa a ser enviado como missões curtas, até finalmente ele parar para ir servir mais longo prazo em algum lugar. Perfeito. Me explica pra gente um pouquinho hoje como funciona a direção espiritual do campus. Hoje a pastoral ela envolve um membro de uma equipe, né, de pastores, de direção, de uma reitoria pró-espiritual que cuida. Como é essa relação entre vocês? Hoje ela tem uma complexidade maior. Eu mesmo, quando cheguei, demorei uns 2 meses para entender isso. Que eu vou te explicar que levei um tempo para entender. Mas hoje
Hoje a pastoral tem o conceito de direção espiritual. Então existe a direção espiritual, que é como se fosse um grande guarda-chuva, que dentro dele tem diversos pastorais. Então você tem, na verdade são em torno de 6 pastorais. Você tem uma área mais administrativa, é verdade, mas você tem a pastoral universitária, que era o que antigamente era a pastoral como um todo, então cuidando da parte da faculdade. Você tem a pastoral da escola básica, do colégio NASP, que cuida desde o maternal até o ensino médio. Você tem a pastoral do núcleo de missões, uma pastoral de funcionários e a pastoral de ministérios. Além disso, a gente tem um trabalho associado, alinhado com a diretoria interna, que é um trabalho espiritual ali também. E outras frentes, o ensino religioso dentro da sala de aula, uma parceria com a igreja também, principalmente focado no externato. Então existem ainda outras parcerias, mas esse é o grande guarda-chuva que engloba a direção espiritual. E a relação entre vocês, existe contato, existe diálogo? Como vocês fazem que o serviço espiritual do campus ande de forma mais volúvel, de ter mais atividades? Bom, primeiro, assim, a gente tem uma visão em comum. Essas coisas que eu falei aqui, da oportunização, da diversidade, do voluntariado, essas coisas a gente busca sempre se alinhar para continuar buscando esse mesmo objetivo, esse mesmo rumo. O projeto Formando Testemunhas, ele tem esse foco também, de costurar todas essas ações, de todas as frentes espirituais, para chegar num único lugar. Agora, de forma mais prática, é uma equipe, né? Um time. Além de mim, tem outros pastores responsáveis por cada uma das pastorais, fazendo esse trabalho de capelania. A gente tem também alunos que fazem parte do time da pastoral e muitos voluntários, inclusive, que também compõem o time da pastoral. E a gente, periodicamente, com cada um desses grupos, a gente faz esse encontro de alinhamento. Com o meu time mais direto de pastoral, eu encontro semanal, com a equipe ali, através do trabalho de bolsa e tudo mais, também é um encontro mais frequente. Com os voluntários a gente sempre está acompanhando, faz treinamentos, o tempo inteiro se encontrando, não só para dizer o que fazer, mas para alinhar, essa palavra que a gente mais usa. O tempo inteiro a gente faz reunião de alinhamento para garantir que a gente está andando no mesmo rumo. Perfeito. Hoje você poderia dizer qual é o grande diferencial do NASP no geral entre as instituições de ensino? É difícil essa pergunta, né? Porque eu teria que conhecer todas as instituições para poder dizer um diferencial, né? Mas eu acho que, assim, eu não vou dizer tanto o diferencial, eu vou dizer um pouco do desafio do NASP e o sonho do NASP. E aí, cada um compare as outras realidades. Mas acho que um dos grandes desafios do NASP hoje é o tamanho, é muito grande. E aí, qual que é o problema do grande? É o segundo problema. É a diversidade. A diversidade, que ela pode ser bela, ela também é um desafio, porque você tem pessoas de contextos diferentes, com necessidades diferentes e com, assim, linguagens diferentes para a compreensão e para o desenvolvimento espiritual. Se o desenvolvimento espiritual envolve ensino, envolve inspiração, envolve, redundância agora, envolve envolvimento, quando elas são todas diferentes, você tem que ter muitas linguagens. Esse é um dos grandes desafios. E isso acontece por ser grande. Por ser muito grande, você tem muitas representações, né? Então, tem um exercício que é interessante. Abre uma caixa de sugestões em qualquer lugar. Pode ser aqui, no Centro-Oeste, em qualquer setor. Abre uma caixa de sugestões. E você vai ver que as sugestões não só são várias, diferentes, mas são contraditórias. Enquanto um diz vai para a esquerda, o outro diz vai para a direita. Aí você fica maluco. Então, mas porque são pessoas diferentes, né? Esse é um dos grandes desafios do NASP. Agora, sonhos, em termos disso, eu realmente acredito que o NASP ele é um, como é que eu posso dizer? É um celeiro de dons, é um celeiro de possibilidades, e voltando para o que é a nossa grande tônica agora, é um celeiro de missionários. Então, as possibilidades aqui, elas são quase que infinitas. Muito por essa diversidade, muito por esse tamanho, que é um desafio, mas também é uma possibilidade. A gente tem as coisas aqui muito próximas, a gente tem muito recurso de criatividade, recurso humano. Mesmo que a crise financeira venha, vá, mesmo que o financeiro nem sempre esteja tão bem, os recursos criativos e humanos aqui, eles superam qualquer dificuldade. Então, acho que, assim, uma das coisas que é marca do NASP é esse celeiro, essa possibilidade constante de se reinventar e de fazer coisas novas. E se a gente usar tudo isso para a missão, acho que é uma contribuição gigantesca para a igreja como um todo. Aproveitando a sua deixa, qual é o maior desafio hoje no seu ministério aqui, como diretor espiritual do campus? Eu acho que é justamente esse volume que eu mencionei.
Vou acabar sendo redundante um pouco aqui agora, mas é justamente entender essas necessidades diferentes, não no sentido de deixa eu dar para os alunos o que eles querem, mas não adianta eu só saber o que eles precisam se eu não sei como eles entendem. Eu tenho meu filho lá em casa e minha esposa está prestes, ela tá grávida, né? Então a gente está prestes a ter o segundo filho. Quando você tem 2 filhos em casa, você tem um que fala de um jeito, outro que fala do outro. Não basta eu saber que eles precisam comer. Eu preciso saber qual é o nutriente que está faltando para cada um. Então eu preciso conhecer a fundo isso. E no volume de coisas, no volume de demandas, tal, o grande desafio é isso. É conseguir conhecer cada uma dessas necessidades. E falando um desafio de forma mais individual, eu acho que um dos grandes desafios também por causa desse volume, é a gente perder o tato. Então, é muito fácil você ser tomado por questões administrativas, burocracia, e deixar de ter o tete-a-tete, assim, né? Que pastoreio, no fim das contas, é isso. É o humano, é o sentar do lado. Esse é um dos desafios que eu tento me policiar o tempo inteiro para tentar não abrir mão disso de forma alguma, mas não é simples, é um desafio. Beleza, a gente está caminhando então para o final da entrevista e a gente sempre pergunta aquela pergunta que clichê, que é chave importante. O que o NASP representa para o Dani Bravo? Olha, o NASP foi o lugar da minha formação, o NASP foi o lugar do meu casamento, porque a minha esposa, a gente se reencontrou aqui, eu casei com coisa emprestada do NASP, diga-se de passagem, e hoje ele faz parte da formação da minha família. Meu segundo filho vai nascer aqui, hoje a nossa base familiar é aqui, então é marco fundamental no desenvolvimento da nossa história, faz parte da nossa história. Obrigado, Dani, mais uma vez pela entrevista. Privilégio. A gente está muito feliz pela sua trajetória, pelo trabalho que você tem realizado. A gente agradece o ministério belíssimo que você tem feito aqui. E a gente continua no NASP 40 anos. Aqui os seus sonhos continuam. Aqui você pode sonhar conosco. E continue assistindo também os próximos vídeos do nosso canal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.